Pronto. Olá, boa tarde mais uma vez. Pode-me só então contar um pouco da história da Liga Feminista do Porto, por favor? Portanto, a Liga existe há um bocadinho mais de um ano. Nós nascemos durante o primeiro período de confinamento, portanto, entre abril e maio. Começou a surgir uma ideia entre um grupo de mulheres de fazer a criação de um espaço no Porto que correspondesse às necessidades da luta das mulheres na cidade. O que nós tínhamos vindo até aqui eram espaços profundamente liberais, portanto, um feminismo que respondia apenas às necessidades das mulheres da alta burguesia, das mulheres que tinham capacidades e que eram mais novas também, e que, portanto, que respondiam às questões do feminismo que eram mais urgentes, mas que deixava de parte as grandes problemáticas do feminismo, nomeadamente a prostituição, que é e continuará a ser uma das nossas maiores bandeiras. Portanto, a Liga Feminista surge desse vazio, desse vácuo que existia nos movimentos sociais portugueses ao nível do feminismo, e também nasce num período muito particular, porque estávamos a viver o início do confinamento, problemas associados às mulheres que são sempre muito particulares em todas as crises políticas e crises económicas que estavam a surgir, nomeadamente ao nível dos empregos mais perdidos serem os empregos associados a mulheres. Acho que 3 em cada 5 empregos perdidos num certo período do confinamento eram empregos ocupados por mulheres, e depois a questão de serem também as mulheres que ocupam as geriatrias e os hospitais e os centros de saúde e que seguram o cuidado da pandemia. Portanto, era um período muito específico em que era preciso tomar conta e assumir as responsabilidades enquanto organização feminista. Okay. Obrigada. Então, o principal objetivo da organização neste momento, é a prostituição? Sim, acho que é justo dizer que essa é provavelmente uma das nossas maiores bandeiras, portanto, a luta contra o sistema prostitucional, porque também é essa aquilo que nos pareceu ser uma das maiores falhas dos movimentos feministas em Portugal, com exceção louvável do movimento democrático de mulheres e da geração abolição. Portanto, uma das nossas grandes bandeiras era o combate contra a violência prostitucional, nomeadamente agora lutamos pela criminalização do comprador, que é, ao nível da legislação portuguesa, aquilo que parece nos faltar para atingirmos o modelo nórdico, que é o modelo legal que nós defendemos. Como, por exemplo, da Holanda? O da Holanda seria um exemplo daquilo que nós criticamos. Ok. Então, e que serviços e apoios é que disponibilizam? Porque eu própria vivo no Porto e não sabia que a Liga Feminista existia. Pode partilhar alguns serviços que... Nós somos bastante recentes, não é? Somos pequeninas, temos pouco mais de um ano ainda, apesar de termos tido muita sorte e termos sido bastante bem recebidas pelas mulheres da cidade, aquelas que já nos conhecem, e todos os eventos que temos vindo a fazer têm sido têm recebido muitas pessoas, então nós ficamos contentes, mas ainda assim somos uma organização recente. Somos uma associação há pouco mais de um mês também, portanto, oficialmente, enquanto associação, também somos recentes. Portanto, nós não fornecemos ainda apoios ao nível do que o MAR faz. Por exemplo, o MAR fornece apoios jurídicos e apoios psicológicos gratuitos para vítimas de violência doméstica e para vítimas de violação. Portanto, nós servimos sobretudo como uma ponte intermédia. Se uma mulher se aproxima de nós, nomeadamente com o caso das denúncias de que vamos falar, e nos diz isto aconteceu comigo, nós fazemos a ponte entre ela e o IR, que é um dos serviços do MAR no Porto que fornece esses serviços. O nosso trabalho inicialmente era enquanto coletivo e organização política, portanto era um trabalho de consciencialização política, portanto consciencializar as mulheres, levar teoria política feminista e torná-la acessível para a mulher do dia-a-dia que não está na universidade e que provavelmente não vai conseguir aceder a esse tipo de texto com a mesma facilidade que mulheres da minha faixa etária conseguem aceder. E num segundo momento também criar um espaço de organização de mulheres que é tão importante e que foi tão importante durante décadas do século passado, final do século passado, marcado por movimentos de mulheres organizados importantíssimos. Aquilo que estamos a fazer agora no Porto, o Reclaim the Streets, foi feito já em Inglaterra nos anos 70 e 80, portanto tudo que estamos a chegar agora sempre um bocadinho atrasado aqui em Portugal. E, portanto, o nosso maior objetivo era criar essa organização de mulheres que se organizam umas em volta das outras e que têm com quem ir falar quando as coisas acontecem e que tem sempre uma de nós que já passou por isso e que sabe como indicá-la e o que fazer a seguir. Perfeito. Mas então, ao que tem acontecido, que infelizmente não tem sido reportado, nem há follow-ups nos violentos acontecimentos que têm ocorrido na cidade do Porto, a Rádio Portuense apercebeu-se pelas imensas partilhas que houve no Instagram e eu só via posts do pessoal muito indignado. Pode elaborar sobre qual é que é até mesmo a importância de haver estas partilhas de informação sobre estes acontecimentos?
Existem dois eixos, não é? As partilhas e depois como é que isso se liga com aquilo que a polícia recebe ou não recebe. Tudo isto começou com uma companheira nossa, dos nossos círculos de militância, que sofreu uma violação na Trindade, perto da Câmara Municipal, partilhou connosco e deixou claro que queria que isso fosse partilhado, queria que isso fosse divulgado, porque queria ajudar a proteger, por ter sido mais do que um homem. Isso implica estatisticamente que seja um grupo que atua e não aquele homem que viola naquela única circunstância. Havia necessidade de partilhar porque podia voltar a acontecer. Então nós servimos como essa plataforma de divulgação, porque temos felizmente uma plataforma no Instagram grande o suficiente para permitir essa divulgação de informação, e é nesse espaço que nós funcionamos. Até porque violação não é um crime público, então houve imensas vozes que depois disso nos vieram exigir um posicionamento com a polícia, que nós não podíamos fazê-lo mesmo que quiséssemos. O que nós fazemos, e tentamos sempre fazer, é dizer à vítima para reportar e tentar incentivá-la a ir à polícia. Mas nós não podemos fazer por ela legalmente, ninguém pode. É parte da razão porque a violação não é um crime público, infelizmente, só a vítima e o Ministério Público é que podem reportar um caso de violação. E a partir daí, a partir do momento em que recebemos o primeiro testemunho e o partilhamos no Instagram, recebemos dezenas. E isto acontece sempre que nós partilhamos um testemunho, nós partilhamos há 1 ou 2 dias, já não me lembro bem, e também recebemos dezenas, e nós não partilhamos nem 1/5, nem 4/5 daquilo que nós recebemos, nós temos muito, muito mais. Nós tentamos partilhar aquilo que é mais sério, que nos parece mais grave, e quando temos uma localidade específica, portanto, quando a vítima diz isto aconteceu numa lavandaria do Monfim, isto é muito claro, é muito fácil para uma vítima depois ter mais cuidado, então esse nós partilhamos. Quando são coisas mais abstratas, nós damos o apoio que podemos em nível privado, mas não os vamos partilhar porque não vai ajudar ninguém e pronto. Mas então, em relação à polícia, nós sabemos que a última vítima que nós partilhamos mais publicamente, que foi a questão do elevador na Trindade, foi à polícia e o caso dela está a ser acompanhado nas autoridades. Ainda não temos follow-up, mas também não estávamos à espera de ser tão cedo, estas coisas costumam demorar bastante tempo. Sim. Mas apesar de nós incentivarmos as vítimas a ir à polícia, nós também compreendemos perfeitamente porque é que muitas delas não vão. Primeiro, porque ainda há bem pouco tempo, no início do ano, tivemos aquele caso da Sara, que foi bastante conhecido na Inglaterra, que foi violada por um polícia e foi morta por um polícia. E agora temos a juíza a Isabel Pereira Neto, que absolveu um homem que empurrou a mulher pelo pescoço para um carro no meio da rua, porque não havia crueldade, de acordo com as palavras dela, de acordo com o acórdão, não havia crueldade suficiente para ser considerada violência doméstica. Portanto, também ninguém pode exigir muito mais às vítimas e ninguém as pode culpar por não sentirem confiança no sistema judicial, que é profundamente misógino, para ir defendê-las. Então, mas têm algum trabalho que façam com as autoridades ou tentam guiar as mulheres que vêm ter com a vossa associação? É isso, o que nós fazemos é tentamos sempre guiar as mulheres, portanto nós temos uma série de contactos, nomeadamente com o MAR, que são os contactos que nós tentamos seguir sempre, que é o do IR, como já lhe falei, que é um centro no Porto que dá apoio psicológico e jurídico gratuito a vítimas de violência doméstica e de violação. E esse é o nosso contacto base, é sempre para aí que nós inicialmente direcionamos as mulheres, tentamos perceber se elas foram ou não à polícia, há quanto tempo é que isto aconteceu, porque depois, com termos de violação, há ali uma janela de tempo muito específica que permite à mulher conseguir ir à polícia ou não, porque depois, em relação aos testes que se pode fazer medicamente, há uma janela muito curta de tempo. E depois damos o apoio que podemos dentro daquilo que são as nossas capacidades. Mas com as autoridades especificamente nós não temos nenhuma ligação à polícia propriamente. Mas então todas as informações que vêm acaba a ser um contacto que a vítima tem mesmo com vocês e vos vai dando um follow-up do que está a acontecer com o caso dela? Sim, depois nós ainda não sabemos muito bem o que vamos fazer com este grande documento de informações, de certeza que ainda estamos a pensar o que vamos fazer com isto a seguir, vai ser certamente necessário levá-las a público, portanto nem que seja publicar um relatório como há o Marcos não fazer no final do ano, com os números de violência, porque nós temos muita informação, mesmo estatística, de onde é que quantas mulheres aqui está a acontecer em quantos sítios e com que frequência, isto vai ser muito importante, mas nós ainda estamos no meio do furacão, portanto nós ainda estamos a receber mensagens, ainda estamos a receber testemunhos, portanto ainda vai haver um processo de compreender dois momentos, não é? Como ajudar aquela vítima em particular e depois o que é que se faz com este monte de informação e como é que podemos avançar a partir daqui. O número de casos assim, deste tipo violento iria chocar alguns portuenses? Eu acredito que sim, mas não porque eles são mais do que o costume. Portanto, eu não me parece de forma nenhuma que o Porto esteja mais violento,
como eu muitas vezes leio, do que alguma vez estivesse. Simplesmente agora existe uma plataforma que está disposta a espalhar estas denúncias que normalmente são sussurradas entre quatro paredes, ou é algo que tu dizes à amiga quando chegas ao restaurante, fui assediada quando vai vir para aqui. Mas não são coisas que normalmente são publicitadas. Os meios de comunicação social, por razões óbvias, não publicitam a violência que uma mulher comum e anónima passa na rua. E, portanto, o que está a acontecer é que existe agora uma plataforma, que somos nós, que é angariadora de testemunhos e que tem plataforma de divulgação através das redes sociais para os tornar públicos. Não parece que existam mais, parece-me que eles agora são públicos e antes não eram, e antes as mulheres não tinham espaço para falar sobre isto, nem tinha quem as quisesse ouvir a falar sobre isto. Mas então acha que organizações assim de média deviam de falar sobre estes acontecimentos? Sim, claro que sim. Muito daquilo que pode ser e está provado que pode funcionar para nos proteger enquanto mulheres no espaço público é a nossa capacidade de estar conscientes sobre a violência do espaço público. Portanto, uma mulher que sabe que aconteceu uma violação ali numa rua no Bonfim vai ter mais cuidado quando passa no Bonfim, se calhar não vai passar lá sozinha, quando passaria à noite. Portanto, saber que as coisas estão a acontecer é profundamente importante para a nossa capacidade de tomar decisões conscientes depois no nosso dia-a-dia quando existimos no espaço público. Eu acho que é, e eu sei que é, porque nós já tivemos mensagens de outras companheiras que depois nos dizem que estão a juntar-se com as mulheres no seu bairro e que vão beber à noite se está tudo ok, e que se organizam para se protegerem umas às outras. Portanto, eu sei, por experiência, pelo trabalho que temos feito, que é profundamente importante para estas mulheres, principalmente em termos de comunidade, saberem o que está a acontecer para se poderem proteger. E é uma pena a não haver mais organizações e coletivos e mesmo comunicação social, e por isso louvo-vos por terem querido falar sobre este caso, por quererem abordar estas questões, porque sim, isto são mulheres anónimas, mas são mulheres da nossa cidade que merecem proteção e que merecem ver as suas histórias faladas e que são parte da discussão pública. Sim, porque muitas vezes só por a vítima ser anónima que parece descartável. Não há outro interesse como haveria se fosse uma figura pública, como é evidente. Infelizmente, não é? Parece que tem uma importância quando já é uma figura pública. Exatamente. Sabe-me dizer qual é que é a verdadeira extensão destes crimes? Porque eu acho que, mesmo com os posts de Instagram, eu acho que as pessoas às vezes acham que estes crimes violentos sexuais não são tão agressivos e danificam tanto a pessoa em si. Sabe-me dizer, assim, estatisticamente, quantos é que são arquivados e se estas estatísticas têm algum efeito na decisão da vítima até chegar-se à frente e falar sobre isto? Eu não encontrei, não sei de estatísticas especificamente para o Porto, nem sei se elas são feitas assim por localidades, mas um número muitíssimo alto de queixas de violação não chegam, primeiro por causa da imposição do crime público, que é imediatamente um problema, não é? Porque apesar da discussão de se deve ou não ser crime público ser uma discussão que não está fechada, e nós como organização não estamos fechados numa posição ainda, apesar de outras organizações políticas já terem definido as suas posições, eu ainda sou da opinião que a lei como está agora, o crime semipúblico, é profundamente insuficiente. E o crime público, apesar de tudo, em termos de vítimas de violência doméstica, ajudou imenso a que imensos casos que não teriam chegado à frente porque a vítima não tem capacidade, muitas vezes material, de fazer queixa, portanto não tem acesso, está tão presa naquele ambiente abusivo que não consegue sequer pegar no telemóvel, porque se calhar nem o tem. Permitiu que muitos vizinhos ou familiares ou amigos fizessem queixa por ela e conseguissem levar às autoridades casos de violência que não teriam chegado de outra forma. Portanto, definitivamente o crime semipúblico, como está agora legislado, como está agora explanado na lei, é profundamente insuficiente e representa um problema. Mas vai muito além disto. Os crimes de violação são profundamente difíceis de provar, da forma como a lei explicita que deve ser provado um crime judicial. A palavra da mulher vale muito pouco em termos de opinião pública, vale muito pouco para o sistema e para o Estado de Direito. É muito mais fácil um homem dizer ela está a mentir do que 5 mulheres dizerem ele violou-me. De certeza que essas 5 mulheres estão a mentir de alguma maneira. Ou pelo menos é assim que a justiça as vai ler. Portanto, não lhe sei dizer agora os números mais recentes, mas é uma maioria muito considerável. E é considerável o suficiente para que mulheres não se sintam
não se sintam seguras a depor e não sintam que o seu depoimento vai avançar com qualquer sentido de justiça para elas. Já para não falar que depois as penas são bastante pequenas para os agressores de violência sexual. E depois é aquilo que falamos logo no início, o bastante recente caso do juiz Isabel Pereira Neto, que não é violência doméstica, que não é violência sexual, é violência doméstica, mas que representa exatamente isto, como é que isto não é grave o suficiente. Depois também é uma mulher, não é? Exato, é uma mulher, existe aquela ideia profundamente que devia existir sororidade entre nós, mas na verdade ela é uma juíza que está a representar os interesses da alta burguesia e os interesses do Estado Judicial, que são profundamente misóginos. Uma pergunta. Vocês fazem algum acompanhamento, por exemplo, se chegar uma mulher à frente e até mesmo no dia ou no dia seguinte disser, olhem, isto aconteceu, vocês têm alguns passos em como lidar, por exemplo, ok, isto aconteceu, tens que ir ao hospital fazer um kit de violação. Têm assim alguns passos que... Sim, nós temos exatamente, portanto, a lista daquilo que nós recomendamos por ordem ao que as mulheres devem fazer, os sítios onde nós achamos que elas devem ir. Okay. Apesar de que nós recomendamos sempre em primeiro lugar o IR da UMAR, por elas terem bastante mais experiência do que nós. Okay. E nós consideramos que nós recomendamos diretamente, portanto nós temos um número de telefone, exatamente a quem nós achamos que as mulheres deveriam contactar, por terem mais experiência do que nós. Mas também recomendamos diretamente os passos. Nós, há bem pouco tempo, já foi na verdade há algum tempo, relataram-nos relataram-nos a existência de um site de pornografia infantil e nós fomos à polícia e fizemos todo o trabalho para tentar mandar o site abaixo. Portanto, nós temos dois eixos, que é, se for preciso fazer, nós vamos fazê-lo, se conseguimos passar isso aos nossos companheiros que são mais experientes e que trataram destes casos há mais tempo, nós também tentamos fazê-lo. Falando disto tudo, acham que há alguma importância em manter o anonimato da vítima? Sim, naturalmente, porque existe muito claro, existe uma sanção social muito grande para mulheres que se chegam à frente com queixas de violência doméstica e de violência sexual, quer nós estamos dispostos a falar dessa sanção social ou não estamos. Portanto, primeiro as vítimas costumam pedir esse anonimato, mesmo que elas não nos peçam, nós assumimos-lo sempre por primeira instância. Que vai ser anónimo e nós acho que nunca partilhamos a identidade de uma vítima. Não só porque existe essa sanção social, não só porque não é da nossa conta partilharmos a identidade dessa vítima, mas porque a violação principalmente é entendida como uma mancha em nós e não na pessoa que nos viola. Nós é que estamos sujas, nós é que fomos violentadas, o nosso corpo é que já não está limpo, já não é sagrado, Portanto, existe um efeito psicológico profundamente duro e profundamente duradouro no tempo para uma mulher que passou por uma violação e, portanto, ela tem todo o direito à sua anonimidade e nós defendemos-la até a última circunstância, claro. O problema é que muitas das vezes até parece que quase o público é que não aceita que a vítima seja anónima. No início, quando as denúncias começaram, nós recebemos muitas mensagens e muitas publicações nas redes sociais de que estaríamos a mentir porque nós não avançamos com detalhes, e se não avançamos com detalhes, então é mentira. Como se não fosse natural o facto de nós não termos avançado com detalhes, como se isso não fosse parte do normal funcionamento para estes casos, que é o que a maior parte das organizações faz nesses casos. E mais importante, a questão da polícia, que já falamos, várias pessoas sentiram a necessidade de ligar para a polícia para tentar provar que estávamos a mentir, o que é profundamente por si só bastante louco, não têm mais nada para fazer que não tentar provar que uma mulher está a mentir. Sim, ligaram à polícia a dizer, a Liga Feminista disse-me que isto tinha acontecido e eu quero saber se é verdade. E a polícia vai dizer, nós não tínhamos registros, porque a nossa primeira vítima evidentemente não foi a polícia. E então o facto de ela não ter feito queixa significa que é mentira? Porque isso significa que a grande maior parte dos casos de violação que são mentira, porque a maior parte deles não vão à polícia. Portanto, primeiro existe uma grande vontade de descredibilizar vítimas de violação. Porque esta atitude mostra logo uma vontade profunda de descredibilizá-las. Depois existe muita rapidez em achar que é mentira, como se a grande maior parte de nós, as nossas mães, as nossas tias, as nossas filhas ou amigas já não tivessem passado por assédios que poderiam facilmente ter evoluído para uma violação ou para uma violação. Nós fizemos um formulário para ter recolhas de dados sobre violência há uns meses. E o formulário era especificamente sobre recolhas de violência doméstica ou de assédio. Coisas mais mundanas, não é aquilo que acontece na rua.
E a grande maior parte do que nós recebemos, que não estávamos nada à espera, eram casos de violência em pedofilia, portanto, avós ou pais, quando eu era mais nova, quando eu tinha 6 anos ou quando eu tinha 7 anos. E essas são aquelas histórias que as famílias não falam, que toda a gente meio que sabe que aconteceu, mas que ninguém fala sobre isso. E que é muito fácil para a opinião pública e para a sociedade civil fingir que não sabe que isto é uma profunda epidemia, a quantidade de crianças, mas também rapazes, principalmente quando são mais novos, mas a quantidade de miúdas que sofreram abusos ou algum tipo de abuso sexual por parte de familiares, que isto nunca sai das 4 paredes de uma casa. Portanto, existem imensos fenómenos de violência sexual na sociedade, no Porto também, que são precisos, e o nosso objetivo e o nosso mais profundo propósito é trazê-los para a discussão pública e deixar de fazer isso um tabu e deixar de fazer isso conversas que se têm fechadas entre 4 paredes. Tanto que há um estudo que é mais, às vezes são mais conhecidos que nos Sim. são agressivos do que até mesmo desconhecidos. É verdade. Então, mas acha que há sensibilização suficiente? O que é que acha que deveria, sim, já devia ter sido feito há muito tempo, não é? Mas obviamente que isto é tudo, então com o Covid houve muitas coisas que foram ignoradas. Acha que há sensibilização suficiente? Definitivamente não há. Definitivamente existe uma necessidade muito forte de descredibilizar estes fenómenos de denúncia e de testemunho, porque as pessoas acham que isto não pode ser real, porque são muitos casos. Então é muita coincidência, como se os muitos casos não fosse o normal. Portanto, o normal é haver em muitos casos. O que não é normal é as pessoas falarem sobre eles. Portanto, não há sensibilização suficiente. E o nosso trabalho também passa um bocadinho por isso. Nós tivemos uma ação agora há uns tempos em que colamos bastantes flyers pelo Porto, com alguns testemunhos de mulheres, em que nós escolhemos especificamente os testemunhos que fossem menos gráficos possíveis para estarem na rua. Portanto, aquilo é só o dia-a-dia de uma mulher que sofre assédio quando passa em frente a um restaurante. Uma coisa mais diária, quase que macabramente mais diária. Mas o nosso trabalho, eu acredito, também passa profundamente pela luta organizada de mulheres, portanto, organizar mulheres em volta umas das outras e em volta de um objetivo político profundo, e que devem ser essas mulheres a levar para a frente as suas próprias lutas, e portanto nós defendemos que devemos organizar-nos juntas e trabalharmos e fazermos reuniões e procurarmos compreender quais são os problemas e quais são as formas de os combater. Estas mulheres que se estão a organizar em bairros para policiar os seus próprios bairros à noite, umas com as outras, é uma iniciativa interessantíssima, que eu sou super a favor. E, portanto, às vezes o processo de conciliar a sociedade civil passa necessariamente por nos organizarmos primeiro umas com as outras e depois sermos muitas e fazermos muito barulho. Costuma ser o que funciona melhor. Quanto mais barulho, melhor. Sim. O que é que deveria ser feito mais a nível político? Porque uma coisa que eu tenho reparado é que nós até temos bastante mulheres na Assembleia, mas parece que nunca entra em debate estes tipos de crimes. Parece quase que têm medo de dizer que isto é um crime. Sim, porque as mulheres que estão na Assembleia, por muito feministas que possam ser, estão a representar os interesses dos seus partidos, e para os interesses dos seus partidos muito frequentemente não importa falar sobre a violência contra as mulheres. Não importa, porque se aquele pequeno grupo de homens que considerou que nós estávamos a mentir e que achou que era ok assediar-nos, esse grupo de homens vota, e esse grupo de homens é provavelmente militante de algum destes partidos, e portanto não interessaria para estes partidos estarem no nosso lugar e fazerem o trabalho que nós fazemos, porque é um trabalho que é profundamente impopular. Portanto, para um partido que está na Assembleia da República, o eleitoralismo é a grande ferramenta da organização política e, portanto, eles não vão nunca trabalhar contra o seu próprio eleitorado. E é aí por isto que nós temos e que nós exigimos a nossa própria organização, e é por isso que nós defendemos a organização de bases, portanto, começar a luta política nos nossos bairros, nas nossas cidades, e depois ir para cima, porque ninguém vai defender-nos de cima para baixo. E é por isso que devemos começar aqui e com os nossos pequenos coletivos e com as nossas organizações e juntar-nos a organizações como a Liga Feminista, e procurarmos fazer esse trabalho, primeiro nos defendermos cá em baixo e de fazermos o barulho suficiente para que eles não nos consigam ignorar lá em cima. Nós também estamos a falar de mulheres, mas também há homens que sofrem. Parece que esse ainda é mais, parece que ainda é menos falado e quase desacreditado,
que é homens também podem sofrer violência sexual e violência doméstica. A Liga Feminista como associação, se houver, mesmo que tenha feminista no nome, se houver algum homem que se queira chegar à frente e falar sobre o que lhe aconteceu ou partilhar uma história também para sensibilizar as pessoas, também aceitam? Sim, nós nunca não aceitaríamos um testemunho de uma vítima, principalmente então foi o que eu lhe falei há bocado, quando estamos a falar de violações que aconteceram, portanto, no período da pedofilia, no período juvenil, a quantidade de meninos que passaram é altíssima. Enquanto que quando estamos a falar de adultos, as mulheres sofrem violência sexual a níveis estrondosamente mais altos que homens, apesar de existirem. Quando estamos a falar em faixas etárias mais novas, os números são muito mais aproximados. É uma coisa muito, não é 50-50, mas é quase, em algumas faixas etárias. Portanto, obviamente, homens passam por violência doméstica e passam por violência sexual e é preciso falar sobre isso também e endereçar estas questões. Aquilo que nós também achamos que é sempre importante fazer é ir à raiz do problema, é que mesmo quando os homens, principalmente jovens, são violentados sexualmente, normalmente são por outros homens. Isso é certo que existem casos em que são mulheres, estamos a falar de raridades, exemplos mesmo muito curtos, muito pequenos. Portanto, é importante falar que o ponto continua a ser a dominação patriarcal sobre os nossos corpos, que supostamente são entendidos como públicos, e que são entendidos como públicos. Sim. Acha que devia haver sensibilização nas escolas públicas, nas escolas no geral, sobre assédio, sobre estas, mesmo para crianças pequeninas, para elas terem alguma noção que se calhar há certos comportamentos de adultos que não devem ser aceitos, não é? Sim, claro que sim. Existe um peso colocado sempre sobre a família para fazer este tipo de educação, mas há muitas famílias que não têm ou disponibilidade, interesse, algumas, obviamente, infelizmente, mas muitas não têm disponibilidade porque trabalham várias horas, porque os dois pais estão a trabalhar e porque trabalham 2 ou 4 trabalhos para conseguir pagar o salário, para conseguir pagar a renda, que não têm disponibilidade para fazer esse tipo de cuidados e de apoio e de acompanhamento a crianças que precisam de ser instruídas sobre o que é o toque de um adulto, onde é que um adulto pode lhes tocar, como é que devem agir quando lhes falam, quando as abordam em público, quando as abordam na rua. E a escola, sendo um organismo do Estado e sendo a obrigação do Estado dar educação e dar o serviço de educação aos seus cidadãos, tem uma obrigação de acompanhar crianças neste processo. Portanto, definitivamente existe uma falha do sistema de ensino, que se recusa não só a falar de sexo no geral, mas que se recusa, mais importante do que isso, a falar sobre violência sexual e violência doméstica, e que coloca ainda o peso da violência sexual sobre as meninas. É como é que tu te comportas, como é que tu te vestiste, o que é que tu disseste, com quem é que tu estavas, porque é que não estavas sóbria. Portanto, a questão nunca é sempre colocada no ónus da nossa responsabilidade e nunca da responsabilidade daqueles que nos atacam. Portanto, é um serviço, nem sequer é falsa de serviço. Eles fazem um serviço, não é profundamente mal. Certo. Mas então, acha, quanto tempo é que acha que isso vai demorar até de facto conseguirem implementar isso nas escolas? É que parece cada vez mais longe. Eu espero que não muito, mas depende da nossa organização, depende das nossas exigências. Ninguém nos vai dar isso de bandeja, ninguém vai chegar à Assembleia da República, por muito que tenhamos eleições, e vai-se lembrar. É preciso fazer isto, é preciso exigir isso de baixo, é preciso fazermos barulho, é preciso nos organizarmos nas ruas, é preciso nos manifestarmos, é preciso fazermos protestos, é preciso exigirmos isso da forma mais física e mais brutal possível, porque ninguém nos vai dar isso. Portanto, e a minha esperança é que as mulheres que estejam cada vez mais consciencializadas, não só para a violência que elas sofrem, mas para a violência que as companheiras e as irmãs delas sofrem, e que isso nos aproxime e que nos deixe profundamente raivosas o suficiente para nos organizarmos politicamente e para transformarmos essa raiva, essa fúria em organização política e para exigirmos isso daqueles que são os nossos representadores políticos e do qual nós temos que exigir melhores políticas públicas. Há alguma comunicação mesmo com a Câmara do Porto para os sensibilizar do que se está a passar na cidade? Eu estou bastante certa que existem companheiras que enviaram bastantes e-mails para a Câmara do Porto, como enviaram também para a PSP. Portanto, não tenho bem a certeza que se elas tiveram algum follow-up, mas acredito que se tivessem nos teriam comunicado. Portanto, eu vou imaginar, vou deixar aqui que acho que provavelmente a Câmara do Porto não disse nada sobre esta questão, o que não me parece nada surpreendente. Mas imagino que não, portanto, eu imagino que eles saibam, estejam perfeitamente conscientes, mas que não tenham dito nada sobre esta questão. Ok.
Isso também é importante, não é? Nós termos uma boa base política, pelo Sim. menos na cidade, que assegura às mulheres, ok, nós já ouvimos, então pelo menos... Seria profundamente importante o Rui Moreira avançar com uma reunião, tentar perceber quem são estas mulheres, tentar perceber onde é que isto aconteceu, quantas vezes é que isto aconteceu. Se calhar se ele perdesse mais tempo com isso e menos tempo com o mundo imobiliário, teria menos problemas e o Porto estaria mais seguro. Obrigada. Qual é que tem sido a meta mais difícil de conquistar para a Liga? É tudo profundamente difícil. Nós tocamos sempre em questões que são de grave violência contra as mulheres. E se nós dizemos que o nosso objetivo é a emancipação da mulher, é um objetivo enorme, é um objetivo digno de um épico. Portanto, nós acreditamos que é possível, mas são lutas de vários anos, não é nada que vamos alcançar amanhã. Nós temos muito poucos objetivos que sejam de planos quinzenais, portanto, todos os nossos objetivos são assim, finais, vamos libertar as mulheres, vamos acabar com a violação contra os nossos corpos, vamos acabar com a pedofilia, com a pornografia. Portanto, eu acho que o que tem sido mais difícil às vezes é aceitarmos e não respondermos às muitas mensagens de ódio e aos insultos e aos comentários que recebemos, sobretudo de homens que se sentem profundamente ameaçados com aquilo que nós dizemos e com aquilo que nós defendemos. Sim. E às vezes é difícil, mas ignora-se. Portanto, talvez o mais difícil, na verdade, seja exatamente receber os testemunhos das mulheres. É muito duro. É muito psicologicamente duro ler 50 mensagens de mulheres diferentes a explicarem graficamente como é que foram violentadas ou como é que foram violadas, por muito importante que seja que alguém o faça, e é mesmo importante que alguém o faça, é uma experiência psicologicamente bastante dura, sim. Tem alguma mensagem que a Liga, como associação ou mesmo a Diana, queira deixar a todas as pessoas que seguem a Rádio Portuense? Para as mulheres, organizem-se, não fiquem sozinhas. Se isto vos aconteceu, falem com alguém, falem connosco. Venham às nossas reuniões, nós tentamos ser um espaço seguro de partilha e de sororidade entre mulheres, em que falamos sobre as nossas experiências e tentamos perceber o que podemos fazer na nossa cidade para alterar e para aumentar a nossa segurança. Portanto, não deixem que a violência que nós somos obrigados a sofrer sobre este sistema que passa impune. Organizem-se umas com as outras, organizem-se connosco. E para os homens, sejam aliados das vossas companheiras, sejam aliados, defendam as vossas amigas, as vossas irmãs, defendam as mulheres que não conhecem na rua, confrontem os vossos amigos quando eles têm comportamentos predatórios, e é isso, acho que é isso, e mantenham-se todos atentos e seguros. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigada.